Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Ele teve uma infância muito boa, com a referência de um pai e uma mãe muito trabalhadores e honestos. Seu pai, muçulmano xiita, praticante, nasceu no Líbano e veio para o Brasil posteriormente a fim de fazer dinheiro e ajudar a família. E com essa base, Samir Hassan Reda, natural de Ponta Grossa, no Paraná, foi educado e tinha uma vida bem estabelecida até que o inusitado aconteceu. Um encontro com a pessoa de Jesus Cristo virou a sua cabeça, abalou suas estruturas. E foi curiosamente através da música que Deus tocou seu coração e o Espírito Santo lhe revelou os mistérios de uma mudança de 180 graus na vida. Vamos conhecer agora os detalhes dessa história com o nosso convidado de hoje, Samir. Que honra pra gente ter você, que saiu lá do Paraná, em Ponta Grossa, para vir aqui só para dividir seu testemunho com a gente. Muito obrigada. Te agradeço. Samir, fala um pouquinho pra gente dessa coisa tão curiosa que é ser filho de um muçulmano xiita. Interessante isso, né? Para nós que somos aqui do Brasil, um país de maioria de cristãos. Na verdade é uma bênção, porque são pessoas muito boas, trabalhadoras, né? Meu pai deu um grande exemplo para a família, era o segundo dele mais velho, a família dele. Veio ao Brasil, como você relatou, em busca de recursos para ajudar a família dele, que morava no Líbano. Aí aqui ele conheceu minha mãe e teve 4 filhos. Olha só. Na verdade, meu pai tinha uma família no Líbano. E eu tenho 2 irmãos que, depois dele conhecer minha mãe, ele trouxe esses 2 irmãos para cá e fomos criados todos juntos, né? E somos uma família de 6 filhos. Que legal. E como é que foi essa questão da educação religiosa? Bom, meu pai, por ele estar trabalhando muito, ele viajava, saía domingo, na madrugada de domingo para segunda-feira, e voltava em casa no sábado à tarde. Nós víamos pouco ele, e nós não tivemos essa educação muçulmana, né? Nós vimos as atitudes, a oração, sempre um homem de oração, orava 5 vezes ao dia, né? E sempre falava de Deus, se ele ia se alimentar, ele agradecia a Deus. Então nós tivemos esse exemplo dele, que foi muito forte. Outro exemplo é o trabalho. Então, quando eu tinha 16 anos, ele me emancipou, eu queria já estar trabalhando, trabalhava com ele na loja, ele tinha uma loja de confecção também, e ele falou para mim assim, você vai querer ganhar dinheiro também, vai querer ser próspero, mas eu tenho certeza que você vai querer, às vezes você vai errar o pulo, vai querer fazer alguma coisa a mais do que você deve fazer e você vai ter dificuldades, mas lembre de uma coisa, sempre você tem que ser honesto. Se você ficar devendo, alguém te ligar, você atenda o telefone, diz que está devendo, vendo o que você tem, pague suas contas e honre meu nome. Olha só, que legal. Ele sempre frisou assim, eu trabalhei a vida inteira para honrar meu nome. Meu pai é um exemplo para mim porque ele não teve oportunidade de estudo, nem na língua dele, ele não sabe escrever nem ler, e não sabe escrever nem ler em português.
tudo que ele fez foi através da luta, Olha. entendeu? E da seriedade e da honestidade. Bom, você, a despeito dessa raiz, né, muçulmana que você teve, um brasileiro e vivendo, né, cresceu aqui no Brasil. Quando chegou a hora de se casar, você se casou com uma moça cristã? Como é que foi? Que bases religiosas que tinha a sua esposa? Minha esposa foi um presente de Deus. Olhando para trás hoje eu vejo que realmente Deus colocou ela na minha vida para transformar não só a minha e a minha família também. Então ela vinha da religião adventista, ela trabalhava em um banco e eu conheci ela nesse banco. Comecei a namorar e logo, não sei o que aconteceu, mas ela se vestia, por exemplo, sempre alinhada, com vestido, salto alto, bem arrumado. Elegante. Elegante. Nós tínhamos 20 anos também, e só que aos poucos, para eu trabalhar com moda, eu fui introduzindo algumas coisas da moda e ela foi mudando algumas atitudes, inclusive de frequentar pouco a igreja. Ah, então quer dizer que quando vocês se conheceram, ela era adventista praticante. Era adventista praticante. Depois se afastou. Aos poucos, eu acho que eu tive uma grande porcentagem nisso. Olha. Mas Deus é maravilhoso, ainda acabou que tudo voltou ao normal. Se reverteu, mas é essa a minha curiosidade. Porque você, com as bases e as raízes que você teve, então se casa com uma moça que tem essa herança, né, de uma religião cristã, mas que esfria com o tempo. Você chegou a visitar a igreja adventista com ela? Como que foi esse seu contato? Depois que eu conheci ela, conheci alguns amigos delas, também que frequentavam a igreja. Só que eu nunca curiosidade de entrar dentro da igreja. Olha. Então ela é uma pessoa assim, sempre reta nas coisas. E ela chegou para mim e falou, ó, eu não gostaria que você ficasse, nem deixasse aqui esses livros, para você não ter essa vontade de ler novamente alguma coisa. Ela pegou todos os livros e fez uma bela fogueira. E acabei que, aos poucos, e a gente hoje, eu entendo que através das orações dela, ela pediu para que, e eu fui aos poucos me afastando. Mas Samir, como que alguém que teve a base muçulmana como você teve, depois ficou 10 anos no espiritismo, e de repente você tem um encontro com a pessoa de Jesus Cristo que muda o rumo da sua vida e define seus princípios? Como que foi essa história? Como minha esposa tinha se afastado um pouco da igreja, poucas vezes ela ia à igreja, né? Nós trabalhávamos muito, ela acabou saindo do banco, eu convidei ela a sair do banco e vim trabalhar comigo, já quando nós estávamos namorando. Só que nós casamos, ficamos, depois de casado, namorei 5 anos, 10 anos de casado, e ela indo pouco à igreja, ela acaba que numa semana de oração, um pastor Elias Brenha, teve uma semana de oração jovem, era um líder jovem da igreja. E ela foi nessa semana de oração. Inclusive ela relata que eu estava muito bravo. Eu não consigo me lembrar de nada do que aconteceu, mas durante a semana... Já que ela não mente, né? Então... para não falar outra palavra pior, mas ela frequentou essa semana inteira e todos os dias da semana de oração tinha um apelo que o pastor fazia. Ele queria que as pessoas colocassem um pedido na mão de Deus e ele ia orar para Deus para pedir que esse pedido fosse atendido. Qual foi o pedido dela? Qual foi o pedido dela? Ela falou assim, ela chegando lá, ela viu as amigas que na juventude estavam com ela dentro da igreja, com seus esposos, assistindo a semana de oração e eu não estava. Daí ela falou assim para Deus, gostaria que ele viesse um dia, que ele entrasse na igreja e conhecesse a igreja. Esse foi o pedido dela. Ela não pediu mais nada, só isso. Que eu pudesse um dia estar lá. Um dia, só fazer uma visita, sentar, porque no coração dela, puxa, ela queria que as amigas vissem ela com o esposo lá. Interessante. Aconteceu esse um dia? Foi ainda nessa semana? Como é que foi? Demorou 3 meses para acontecer. Só que o interessante é que nós não sabemos até agora como que nós fomos, não sabemos quem nos convidou,
Olha. Não sabemos aonde encostamos o carro, se fomos de carro, não Não sabemos de nada. A única coisa que eu me lembro e ela se lembra foi o lugar onde nós estávamos sentados. O banco da igreja, onde nós estávamos sentados, que ficava ao lado esquerdo, assim, olhando de frente para o púlpito. E ali foi uma benção. Olha. Porque começou a tocar os hinos da igreja e todos os hinos, todas as letras dele, tocavam meu coração. Mas Samir, que história! E como é que pode isso? Você, uma pessoa que já estava estabelecida profissionalmente, já há 10 anos casado, em volta de uma comunidade muçulmana, você morava ali com seus irmãos, com seus pais, e agora você me diz que vai uma vez a uma igreja protestante e os hinos que eram cantados lá, todos eles te tocavam o coração? Como é que você me explica isso? Não sei se tem explicação, só que a impressão que eu tenho é que Deus falava comigo em cada letra dessas músicas. É mesmo? Eu sou um pouco emotivo, acho que muito emotivo, e isso mexeu demais comigo. Você se lembra que músicas eram essas? Falavam sobre o que essas músicas? Canção da Vida era uma, tocava bastante meu coração, e eu comecei a frequentar, e o interessante é que o Sal da Terra, o que interessante que aconteceu comigo, que hoje a gente quase não vê, e eu acho que é o mais importante de tudo, é quando você recebe uma mensagem, o mensageiro tem que fazer um apelo para a pessoa, para ela tomar uma decisão. E quando eu comecei a frequentar, todas as vezes tinha um apelo. E aquilo me deixava muito, eu tremia inteiro, sabe? E eles às vezes convidavam para você ir à frente, fazer uma entrega, só para dizer assim, não, eu acredito no que eu escutei, eu creio que existe um Deus, e eu nunca deixei de ir, mesmo chorando, mesmo com vergonha, porque você entra num lugar onde todas as pessoas, quando ela entrava, poxa, as pessoas ficam felizes, né? Que uma pessoa conheça Jesus como eu conheci. Então, mas eu não deixava de ir. Aí comecei a frequentar a igreja e aí começou a acontecer algumas coisas estranhas. Samir, Né? antes de você falar do que começou a acontecer depois que você começou a frequentar a igreja, eu quero perguntar o seguinte. Você não é nenhum bobo. Tem gente que pode estar pensando o seguinte: pois é, tá vendo? Por isso que eu não gosto de ir em igreja, porque o povo fica apelando pra gente e depois eu vou me sentir constrangido, ficam constrangendo a gente a aceitar um apelo e ir pra frente. E você, por que você aceitava esses apelos? Esses apelos eram simplesmente frutos de uma argumentação humana? Ou o que te fazia se levantar e ir lá à frente? Eu acredito que homem nenhum tenha condições de fazer uma transformação na nossa vida. Desde sempre eu vejo, olhando para trás, que Deus tinha um propósito na minha vida. Jesus tinha um propósito na minha vida, como tem na vida de todas as pessoas. E eu sinto que o poder vinha do Espírito Santo. Alguma coisa que mexe dentro do coração é o Espírito Santo. Ninguém é tocado por homens, por pessoas. São tocados por Espírito Santo. E isso é muito forte. Né? Então, e você sentiu isso? Senti isso. E na verdade, esse foi o primeiro passo que Deus agiu comigo assim. Ele colocou o que Ele queria falar através da música. Até hoje, música me toca muito. Aí eu estudei 1 ano e pouco a palavra de Deus. Olha. Aí essa converte. Aí você não, quando você conhece a verdade, não tem como você voltar atrás. Né? E todas as perguntas que eu fiz a Deus, sobre todos os assuntos que eu precisei, Ele me respondeu. Que lindo. Então não tem como... Não foi pessoas, foi Deus. Samir, depois que você tomou essa decisão, mais uma vez eu repito, né, vindo de uma família muçulmana, seu pai muçulmano xiita, como foi a reação da sua família? Que obstáculos que você teve que enfrentar? Veja, graças a Deus, nós sabemos que em todos os lugares existem pessoas que são filhos de Deus e em vários lugares pessoas vão ter a salvação para que um dia nós possamos ver a eternidade. Creio nisso e meu pai é uma pessoa muito boa de coração. O que ele aprendeu da religião dele, ele faz. E como ele é um homem de Deus, eu creio que ele não ficaria tão zangado como ele ficou, que ele ficou muito zangado, se não fosse outras pessoas induzirem ele a essa reação. Né? Outras pessoas, você diz muçulmanos? Muçulmanos. Por quê? Eu sempre trabalhei com loja de confecção. Hoje sou corretor de imóveis há 9 anos, mas eu trabalhei 28 anos com loja. E quando eu
conheci a verdade do sábado, eu tive uma experiência muito linda sobre o sábado. Nessa época, eu fechei a loja. E a nossa loja ela ficava na principal rua da cidade onde eu moro. Todo mundo tinha que passar por aquela rua. Eu tenho tanta vontade de falar do amor de Deus que eu coloquei uma placa, né, de 1 metro e pouco, exaltando o sábado, Bem visível. mostrando os 10 mandamentos. E por que eu estava fechando no sábado a loja? Para dar uma razão. Se 28 anos de trabalhando no sábado e vai fechar, eu expliquei para as pessoas o motivo, né? Isso fez com que algumas pessoas falassem com ele. E depois do primeiro sábado, ele me ligou, minha mãe me ligou dizendo que ele estava muito triste. Seu pai? Minha mãe, ele pediu para minha mãe me ligar. Eu estava em casa, ela me ligou e falou, olha, seu pai está muito triste com você. E eu tinha 2 lojas. Eu tinha uma loja que ficava embaixo aonde ele morava. Tá. E já pensando em não ofendê-lo, né, porque jamais a intenção é ofender, ainda mais ele, uma pessoa que... Só para você entender, o libanês, né, pelo menos da minha família, as famílias que eu conheço, qual que é o tratamento, né, entre pai e filho e família? Se eu encontro com meu pai numa rua 10 horas, ele vem, me olha, me abraça e me beija. Se eu saio dali e cruzo ele dali 15 minutos em outro lugar, ele vai me abraçar e me beijar de novo. Se eu estou comendo, ele está cortando alguma coisa, fazendo algum lanche, ele põe primeiro na minha boca, depois para ele comer. Então eu me criei assim, com o pai assim, dessa forma. Então jamais ia ofendê-lo, né? E mesmo ele sendo de uma outra denominação. Eu consegui compreender isso. E vendi essa loja para não ofendê-lo e fiquei só com uma loja lá. Chegou numa terça-feira, minha mãe me liga falando assim, olha, filho, teu pai está muito triste com você. Os amigos dele, ela frisou bem, os amigos dele, viram sua loja fechada e falaram que você virou judeu. Olha. Eles têm isso, né? O judeu guarda o sábado também. E ele falou, se virou judeu, e ele ficou chateado com isso. Eu falei, olha, mãe, eu estudei bastante tempo para tomar uma decisão. Não foi uma decisão assim rápida, foi uma decisão de 1 ano de estudo. Estudo com acompanhamento, com dúvidas, com perguntas, com respostas e com orações que levaram a isso. Eu falei, não tem como, está nos 10 mandamentos, né? Lembra-te do dia de sábado. Aí ela fala assim para mim, no mesmo momento, mas filho, não tem nos 10 mandamentos, honra teu pai e tua mãe. Aí eu falei para ela, mãe, por favor, eu vou desligar o telefone, porque também não quero brigar com a senhora. Vamos tentar discutir isso depois. Como é que ficou seu relacionamento com seu pai depois disso? Olha, teve sérias dificuldades, né? Ele se sentiu ofendido, eu ia procurá-lo, quando ele me via de longe, por exemplo, minha família é uma família que tem trabalho com confecção, com loja, então geralmente a gente passa visitando todos e tal, e eu sabia que ele estava em algum lugar, na loja de algum irmão, eu ia, me aproximava, eu via que ele olhava de longe, e ele acabava saindo para não me cumprimentar. Vocês chegaram a ficar sem se falar? Ficamos bastante tempo sem se falar. Puxa vida. Mas não por minha vontade, né? E não, influências, né? Na verdade, ele estava muito chateado. Ele não sabia, acho que, argumentar comigo. Sim. Ele não sabia perguntar sobre o assunto e eu não tive essa oportunidade, né? Isso deve ter te abalado muito, né, Samir? Muito mesmo. Ao ponto de... Um dia eu estava com meu irmão na minha casa, ele foi almoçar conosco, ele veio de uma outra cidade. O irmão mais velho, a gente tem esse respeito por esse irmão mais velho, e por todos, né? Mas a gente tem essa hierarquia. E eu falei para ele assim, eu estou muito, muito triste, eu acho que vou embora da cidade. Né? Uma das vezes que eu quis sair da cidade foi... E falei para ele, olha, acho que vou chegar ao ponto de chegar perto do meu pai com uma faca e vou cortar minha mão para ver se ele sente. Eu nunca vi um pai que a vida inteira me beijou, me tratou tão bem, e ele está tão afastado, tá me fazendo mal isso, né? Aí meu irmão falou com ele e ele não deu muita bola para isso. Até que eu vendi um apartamento e comecei a construir uma casa e nisso atrasou a casa e minha mãe me convidou, volta, fica um tempo aqui até você terminar a sua casa.
Falei, o pai está de acordo, estava de acordo. Falei, poxa, deu uma situação que de repente possa ajudar. E fui morar com ele. Morei algum tempinho com ele. Nesse período, tinha pouca conversa, mas um dia subindo as escadas da minha casa, ao apartamento, ele falou em árabe para mim assim, algumas pessoas souberam que você tem empregado de Jesus aí nas igrejas. É um testemunho falando alguma coisa assim. E eles estão vindo, eu me lembro que ele falou assim, eles estão vindo pelo Paraguai e eles vão te matar. Olha só. Para mim foi muito dolorido. Ao ponto de falar para ele, ó pai, o senhor repita em português para mim, eu não consigo, não estou entendendo o que o senhor está falando, acho que eu não entendi direito. E ele respondeu em português. Falou duas vezes. Foi a primeira vez que eu ofendi meu pai. Assim, acho que foi num impulso. E falei para ele, ó, o senhor nunca mais vai me ver. Amanhã cedo, já era final de tarde, eu saio daqui, o senhor não vem mais, porque eu vou mudar da cidade, não vou nem ficar aqui mais. Falei com a minha esposa, ela também ficou triste por isso. Minha esposa ama meu pai, minha mãe, toda a minha família, né? Mas nós tínhamos combinado, nós íamos morar em Maringá. Olha. Porque lá tinha um colégio, né, que era adventista, e nós falamos, poxa, de repente lá fica um lugar legal. E quando foi no outro dia, eu saí para trabalhar e fazer os contatos para ver se conseguiria um lugar lá para os filhos, para fazer essa mudança. Eu recebo uma outra ligação da minha mãe. Minha mãe falando assim, ó filho, teu pai passou mal a noite inteira. Olha. Ele também sentiu muito essa conversa. Passou mal a noite inteira, teve vômito, tá muito mal e gostaria de falar com você, ele queria falar com você aí. Eu falei, mãe, não adianta ele vir falar aqui, eu acho que não vai resolver nada, ele vai continuar com a... Não, por favor, faça com que ele, permita que ele vá, ele vai conversar. Eu falei, então tá bom. E ele foi lá me pediu perdão. Olha. Por ter falado aquilo, né? Eu não sei até que ponto isso poderia ser verdade, porque foi muito forte, né, a forma que ele falou, mas ele falou, isso não vai acontecer, fique tranquilo. Né? Eu falei para ele, então tá bom. Ele voltou para casa e puxa vida. Também o relacionamento foi muito ruim durante um bom período também. Acho que já fazia algum tempo que eu não falava com ele, e aquilo ainda continuando assim, tive uma experiência muito bonita. Um pastor, que na época era um pastor da nossa igreja, o pastor Jubanski, chegou a fazer uma visita para mim no meu trabalho e falou assim, poxa, hoje Deus pediu que eu viesse aqui fazer uma oração com você. Eu falei assim, poxa, pastor, que bom. Ele falou, o que você gostaria de pedir? Eu falei, puxa, queria tanto falar com meu pai. Olha só. Ele falou, vamos nos ajoelhar aqui. Nos ajoelhamos, ele falou assim, Senhor, permita que o pai dele ligue para ele, para eles conversarem. Veja que coisa maravilhosa, como Deus é bom demais. E ele saiu da loja, ele fez essa oração. Ele saiu até a porta da loja, tocou no telefone, eu olhei e falei, pai, não acredito. Eu não acredito. Aí foi legal. Ele me ligou, falou, preciso falar com você e tal, você sai comigo? Eu falei, sai. Olha só. Combinamos assim, aquilo em questão de 2 minutos, ó, em 2 minutos tô passando aí na frente da loja. Gente, a resposta da oração foi instantânea. Foi, mas veja como é que é essa luta espiritual que a gente não enxerga, né? O que aconteceu? Eu saí, esperei ele na porta, parei numa esquina, ele chegou, encostei no carro, eu dei, oi pai. Ele, oi, arrancou, veio um carro e bateu no carro dele com uma força. Olha só. Aí ele fez assim para mim, ele bateu na minha perna e falou assim, filho, depois nós conversamos. Puxa vida. Aí demorou mais, uns 3, 4 meses. Mas olha, né? Bom, o nosso tempo é curto, eu sei que você tem muitas experiências lindas com Deus, mas só para a gente fechar essa situação, como está hoje o seu relacionamento com seu pai, com a sua família? Hoje está uma benção. Amém. A partir de 11 de setembro, no fatídico 11 de setembro, quando aconteceu aquilo, ele me convidou para ir à casa dele. Olha. Aí ele achou que aquilo poderia ser o final dos tempos e ele falou assim, eu sou religioso, você sabe disso, você é também. Eu quero pedir perdão por tudo que aconteceu, eu também pedi para ele. Eu pude explicar do amor de Jesus para ele, que Jesus fez para mim. Né? Hoje ele tem uma relação maravilhosa, voltou. Hoje ele até me defende muitas vezes, Poxa, quando alguém fala, porque ele sempre fala assim, poxa,
você é religioso, você, pelo menos o que você aprendeu, você está fazendo. Mas como Deus faz milagres, hein, Samir? Vamos para o nosso momentinho aqui das nossas perguntinhas rapidinhas. Um sentimento constante. A certeza que Deus não se afasta de nós. Um pedido. Falta um presente. Acredito ainda que falta a minha filha, a conversão dela. Casamento. Casamento é uma bênção de Deus, família é uma bênção de Deus. E eu sou muito feliz porque Deus me deu uma pessoa maravilhosa, ajudadora, e me ajudou a transformar a minha vida. Deus usou ela para transformar a minha vida. Envelhecer. Envelhecer é uma bênção também, ao lado de Deus mais ainda. Um versículo da Bíblia que te acompanha. Tem vários, Pode ver? eu quero abrir um que esses dias Sim. me tocou. Fala assim, está em Isaías, no 59, verso 1 e 2. Fala, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Lindo. Samir, a sua história de vida, as suas histórias, porque tem muitas outras experiências com Deus, tudo isso fortalece, a gente se sente muito abençoado com a sua presença aqui. Amém. E o nosso pedido é que Deus continue abençoando você, sua família, que o testemunho de vocês possa brilhar cada vez mais. Muito obrigado. Amém. Que Deus seja louvado por tudo que eu falei aqui, que possa pessoas entenderem esse Deus maravilhoso, Deus que ouve as nossas orações. Amém. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por esse testemunho tão maravilhoso. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe e até o próximo programa.